Então, bom dia a todos. Nós vamos dar sequência às nossas aulas da Academia da Pesquisa e hoje nós vamos conversar e discutir sobre estudos comunitários e estudos comunitários internacionais. Bom, qual é a diferença, enfim? É fato que pesquisa é pesquisa, não mudam as questões conceituais, né? Mas o que significa, então, pesquisa comunitária? Na verdade, o importante do entendimento de pesquisa comunitária é o conceito que deveria ter por trás, é um conceito um pouco altruísta, vamos dizer assim, que teria como foco principal o pesquisador, ele estudar questões que afetam a saúde de determinada comunidade para poder aplicar políticas públicas ou políticas público-privadas que pudessem reverter aquela situação, seja de doença ou de comportamento de determinada comunidade. Então, um retorno à comunidade através de descobertas de pesquisa. As pesquisas, habitualmente, elas estão concentradas em centros universitários ou instituições médicas de grande porte. Isso cria uma dificuldade porque há menor generalização, né? Porque os grupos que são estudados nesses centros de pesquisa, de referência, costumam ser grupos de pacientes com características terciárias das suas doenças. Então, muitas dessas pesquisas, elas não se aplicam a esse fim, né? Então, há necessidade de desenvolver pesquisas que tenham maior abrangência. Então, pesquisa comunitária se aplica basicamente àquelas que são desenvolvidas por redes de centro de saúde, por exemplo, de postos de saúde, ou que possam eventualmente ser geradas até por pesquisadores da própria comunidade, mas não necessariamente ligadas a centros de pesquisas terciários e a centros universitários. Quais são as vantagens óbvias com relação a você desenvolver pesquisa ligada a centros de referência? Os pesquisadores já são experientes, existe aí pesquisadores sêniores e júniores e toda uma cultura estabelecida de pesquisa, coisa que na comunidade, nos centros de saúde, isso não acontece, ou é difícil de acontecer, principalmente em países de renda baixa e renda média, né? Já são instituições com reputação e que têm habilidades já desenvolvidas de desenvolver projetos de pesquisa, coisa que também não se aplica à maioria dos pesquisadores que estão na atenção primária e na rede comunitária. E, além disso, eles têm infraestrutura de pesquisa, que também não existe nas redes comunitárias. Bom, dito isso, se conclui que fazer pesquisa comunitária não é simples de ser feita, porque você precisa de toda uma estrutura e um arcabouço que muitas vezes, que na maioria das vezes, principalmente, repito, em países de baixa renda e de média renda, não existe. Então, a definição de pesquisa comunitária é aquela conduzida fora dos centros médicos usuais e destinada a atender às necessidades da comunidade onde ela será desenvolvida. Um subgrupo, né, da pesquisa comunitária é a pesquisa comunitária internacional. Principalmente nos países pobres, ela pode envolver muitos dos mesmos desafios de responder às necessidades locais e de estabelecer uma infraestrutura de pesquisa em um local em que ela antes não existia. Então, a pesquisa, quando ela consegue ser feita, uma parceria com instituições internacionais ou de fomento, ou mesmo governamentais internacionais, que detêm o financiamento, o dinheiro, coisa que em países principalmente de baixa renda não existe, isso pode fazer com que tenha o potencial de fazer, ou deveria fazer com que se desenvolvesse nesse local uma estrutura para pesquisa mínima e uma cultura de pesquisa que pudesse fazer com que esses investigadores eles pudessem se tornar autônomos e treinados para eles continuarem montando projetos de pesquisa que atendessem às demandas daquela comunidade específica. Por que a pesquisa comunitária é internacional, então? Porque é uma pesquisa colaborativa. A pesquisa colaborativa, ela vai auxiliar, então, esses locais, esses serviços, essas redes, esses pesquisadores que não têm experiência em montar projetos de pesquisa, desenvolver pesquisa.
né? Então, às vezes, ela é a única forma de abordar questões sobre cenários especiais, doenças novas ou reemergentes, ou determinadas populações específicas, de interesse até internacional de estudo, mas que não existe até naquele país de origem, né? A gente ouve aí, muitas vezes, noticiários falando de pesquisas para a doença de Chagas, por exemplo, nos Estados Unidos, e doenças que não existem no próprio país, né? Pesquisas em centros médicos acadêmicos, elas frequentemente focam nas suas prioridades clínicas ou em ciência básica, que é muito distante da realidade da comunidade local e distanciando-se ainda mais dos problemas de saúde globais, que afetam grandes segmentos da população mundial. Então, uma discussão hoje importante com relação à pesquisa internacional é que, com a globalização e a migração, são centenas de milhões de pessoas que migram anualmente. E trazendo de seus países de origem muitas doenças próprias daquela comunidade, frequentemente até doenças infecciosas e outras, que os países para onde elas migraram não têm nenhuma experiência, né? São grupos que, quando crescem muito em determinados países, eles têm as suas próprias peculiaridades que são desconhecidas e não fazem parte das pesquisas de saúde daquele país para os quais eles migraram, né? Então, a pesquisa colaborativa, seja ela internacional ou colaborativa comunitária dentro do próprio país, ela traz benefícios à comunidade, aos pesquisadores, que vão além da informação coletada em um estudo. Elas podem ter o potencial de desenvolver relações duradouras, senso de realização pessoal, se você é altruísta o suficiente para se sentir alguém que está contribuindo para a tua comunidade, né? E talvez crescimento econômico. Podem resultar de pesquisas comunitárias feitas com cuidado e preocupação com o bem público. Elas podem ter o potencial de gerar políticas públicas de saúde, né? Desde que haja interesse político, né? E para que isso vá adiante. Muitas questões de pesquisa, as questões locais. Então, as questões locais, elas têm que ser consideradas, e todo início de pesquisa começa daquele mesmo jeito da anatomia da pesquisa, da plausibilidade de fazer a pesquisa, das questões éticas envolvidas em desenvolver aquela questão de pesquisa. Tudo é exatamente o mesmo caminho, obviamente, do que a discussão de pesquisa que se faz em centros de referência, né? Muitas questões de pesquisa, no entanto, exigem respostas que só podem ser obtidas por meio de pesquisa local. Dados nacionais ou estaduais podem não representar adequadamente a carga de doenças ou a distribuição de fatores de risco em uma comunidade. Isso é muito comum quando existem, por exemplo, populações específicas em determinado local, por exemplo, indígena, né? Ou questões culturais, por exemplo, um exemplo que o capítulo do livro dá é você pesquisar o efeito do uso de preservativo como prevenção de doença sexualmente transmissível e HIV numa população dos Estados Unidos é completamente diferente de pesquisar isso na população da África, por exemplo, né? Então, elas são sim mais generalizáveis, mas elas podem ter diferenças culturais, diferenças geográficas, genéticas e assim por diante, e que muitas delas não poderão ser generalizáveis, principalmente as que são de avaliação comportamental. Exemplos de questões de pesquisa que requerem pesquisas locais, né? Perguntas de pesquisa que eu estou listando aqui. Quais são as taxas de uso de assento infantil e de cinto de segurança em um bairro de baixa renda em Chicago, por exemplo? Deve ser diferente em bairros diferentes, em países diferentes. Quais são os padrões de resistência a tuberculostáticos em amostras de descarga colhidas na África e em Uganda? Qual é o impacto de campanhas no ambiente de trabalho para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis em trabalhadores agrícolas itinerantes no Texas? Qual é a proporção dos casos de doença arterial coronariana associada a tabagismo em mulheres no Brasil? Então, são todas meio que relacionadas
estilo de vida e a comportamento, que podem ter diferenças muito grandes, dependendo do país, do estado, né, e até de populações específicas dentro de uma própria comunidade. Bom, de todo modo, é consenso que as pesquisas comunitárias, como elas vão estudar populações maiores, né, e que não são só restritas àquelas que procuraram serviços terciários e serviços de referência, elas têm maior capacidade de generalização, né? Então, a vantagem da pesquisa comunitária é a sua capacidade de produzir resultados mais generalizados. Por exemplo, pacientes com dores nas costas atendidos em hospitais terciários são diferentes dos pacientes que estão na comunidade e nunca procuraram um serviço médico. Possivelmente eles estão em muito maior número, com doenças menos severas do que aquelas que procuraram o serviço terciário, e eles vão merecer uma abordagem diferente do que aquelas pessoas que procuraram serviços terciários. E um exemplo aqui é a síndrome do túnel do carpo, que em estudos que foram baseados em pesquisas feitas em centros de referência, a indicação era cirurgia precoce. E após a realização de uma rede de atendimento, uma rede de pesquisa que envolveu atendimento, pesquisa em sujeitos que procuravam serviços de saúde para atendimento por síndrome do túnel do carpo, mostrou-se que o tratamento conservador ele era de escolha na grande maioria dos sujeitos e não a indicação cirúrgica precoce. As questões sobre capacidade de generalização são também importantes na pesquisa internacional. Os resultados de pesquisa em um país nem sempre se aplicam em outro país, o que é óbvio, eu já fiz vários comentários sobre isso. Por outro lado, embora os resultados normalmente sejam mais bem aplicados nos locais onde a pesquisa foi realizada, eles podem também ser relevantes para a população de imigrantes que se originaram deste país. Bom, uma coisa importante que deveria estar no conceito de fazer pesquisa, principalmente comunitária internacional, ou mesmo comunitária quando envolve centros de referência, já com centros de pesquisa bem estabelecidos, é construir capacidade local de fazer pesquisa, mesmo que seja para abordagem de questões simples de pesquisa, né? O valor da participação da comunidade numa pesquisa vai além das informações específicas coletadas no estudo. Conduzir uma pesquisa tem um efeito cascata positivo, na medida que ele vai incrementando o padrão acadêmico, né? O padrão daqueles profissionais que estarão envolvidos na pesquisa, visto que cada projeto vai promover habilidades e confianças e vão fazer com que os pesquisadores daquela comunidade eles se sintam participantes do processo científico e não meros consumidores de pesquisas já feitas por outros, né? Isso, por sua vez, vai estimular a produção de mais pesquisa, ou em tese deveria ser assim. Bom, a pesquisa comunitária, quando você começa sozinho e não faz uma colaborativa, não preciso dizer que é mais difícil de ser feita. De todo modo, não é impossível. É como você aprender a nadar sozinho, não é impossível, mas alguém te ensinando é mais fácil. O fato é se você decide começar e você tem um interesse por pesquisa e tem uma pergunta que você sempre se faz e que você quer uma resposta e vai se interessar em fazer uma pesquisa, tem algumas recomendações básicas para quem vai começar sozinho, sem fazer colaborativo. Primeiro é começar pelo mais simples. Nada de fazer estudos randomizados, cegos, duplos cegos e cegamentos complexos, nada disso. Comece com cortes, com observacionais, com estudos de caso, e assim você pode ir crescendo até que um momento que você consiga desenvolver estudos mais elaborados, né? Nada de ficar querendo testar tecnologias avançadas e tudo isso. Isso fica para os centros de referência, né? Esses testes mais complexos. Então, não é uma boa ideia começar a fazer pesquisa em uma comunidade por meio de um ensaio clínico randomizado. Pequenos estudos pilotos descritivos que produzem dados locais úteis podem ser mais vantajosos e é melhor alcançar um pequeno sucesso do que uma grande derrota. Analisar as vantagens comparativas que o local oferece. Quais questões podem ser melhor respondidas nesta comunidade do que em qualquer outro local? Então, escolher uma população
comum naquele local e incomum nos outros, que você possa fazer uma pergunta de pesquisa que a aborde, né? Ou você tem um acesso grande a um grupo de pacientes com determinada doença, por exemplo, é mais fácil estudar a doença do que estudar a intervenção, principalmente nos estudos comunitários, porque as intervenções, principalmente as comportamentais, elas não são muito generalizadas. Desenvolver redes, então, estudos colaborativos com redes, eles sempre serão mais fáceis, porque o pesquisador ele vai ter acesso, o futuro pesquisador, o curioso naquele momento, ele vai ter acesso já a uma estrutura de pesquisa, pesquisadores experientes que podem avaliar o seu projeto de estudo, ou junto com ele fazer o seu projeto, né, e fazer uma mentoria, vamos dizer assim, do desenvolvimento daquele pesquisador e daquele projeto de pesquisa. Aqui é importante você ter contatos, né? Ele é fundamental para qualquer pesquisador. Um jovem investigador ele deve estar sempre interagindo com os outros centristas. Seria importante descobrir que outros pesquisadores, outros centros de pesquisa estão interessados naquela pesquisa especificamente. Isso já seria um facilitador. Contatos em congressos nacionais ou mesmo congressos internacionais vão fazer com que você consiga manter essa rede de contatos e você possa encontrar eventualmente um mentor para te ajudar a desenvolver a tua veia de pesquisa e o teu projeto de pesquisa. Então, a pesquisa colaborativa é o mais fácil, né? Já que começar sozinho é difícil, então essa é uma boa maneira de começar uma pesquisa. Na pesquisa colaborativa, existem dois tipos, de cima para baixo, o top-down, e de baixo para cima, o bottom-up. Não só nas comunitárias, mas também nas pesquisas de centros de referência, também existem esses dois tipos de colaborativo. Eu vou falar um pouquinho sobre os dois tipos, e a outra coisa, um comentário só, é que existe, inclusive, um tipo de pesquisa chamada pesquisa colaborativa e participativa de base comunitária, que é desenvolvida, essa alcunha, vamos dizer assim, é desenvolvida nos Estados Unidos, mas que é uma vertente da pesquisa clínica. Então, o que é um modelo de cima para baixo? Refere-se aos estudos originados em um centro acadêmico e envolve investigadores comunitários no processo de recrutamento de pacientes e desenvolvimento do estudo. Essa definição não serve só para pesquisa comunitária, mas, por exemplo, a gente teve uma espécie de pesquisa modelo de cima para baixo, que foi o BASICS, né? Então, os ensaios clínicos multicêntricos de grande porte em que hospitais e serviços são convidados a rolar pacientes para um protocolo de pesquisa já estabelecido. Então, o HCOR, a BRICNET fizeram um protocolo, envolveram aí centenas de hospitais pelo Brasil, com protocolo já feito, faziam acompanhamento, desenvolveram CRF, e os hospitais foram recrutadores. Tinham centros e hospitais mais estruturados, como eu considero que somos nós do CEPET, mas tinham hospitais do interior do Brasil sem nenhuma estrutura de pesquisa, mas que eles apenas recrutavam os doentes e eram orientados ao longo da coleta de dados, enfim, eram acompanhados durante todo o desenvolvimento do estudo. Então, isso é aplicado tanto nas pesquisas, esse termo ele é aplicado e acontece em pesquisas desse tipo, de cima para baixo, tanto nas comunitárias como nos centros de referência. O outro tipo é o modelo de baixo para cima. No modelo de baixo para cima, os investigadores já estabelecidos, eles fornecem orientação e assistência técnica a investigadores locais e a comunidades na elaboração de suas próprias agendas de pesquisa. Então, eles são orientadores, eles são mentores, mas quem desenvolve o projeto de pesquisa e todo o projeto com a orientação da mentoria são os pesquisadores comunitários, né? Então, alguns centros médicos acadêmicos, eles oferecem programas de treinamento para investigadores comunitários ou pesquisadores internacionais. Comunitários internacionais, no caso. A pesquisa internacional, ela envolve a colaboração de diferentes grupos, com nível de experiências e recursos variados, e, consequentemente, abrangem temas semelhantes aos de pesquisas comunitárias. Entretanto, esse tipo de pesquisa está sujeito a desafios adicionais. Então, imaginem
uma comunidade, um pesquisador comunitário que se envolve numa pesquisa comunitária internacional, fomentada por uma agência ou por um centro de pesquisa dos Estados Unidos. Ele nunca fez pesquisa, ele não fala inglês, ou ele fala mal inglês, ele não tem acesso fácil à comunicação com o web, o Skype, nada disso. Então, já há de se convir que podem existir muitas dificuldades e não só desse tipo. As dificuldades mais comumente encontradas são essas que eu apresento aqui. Barreiras de distância, idioma e cultura. Questões sobre financiamento. Questões éticas e riscos e frustrações. Vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, porque às vezes a gente nem se atenta a tantas as dificuldades que podem acontecer numa pesquisa comunitária internacional. O primeiro item, barreira de distância, idiomas e cultura, eu já adiantei até algumas questões, né? Primeiro é que há a necessidade de uma compreensão abrangente das perspectivas culturais de uma comunidade e até mesmo os planos mais bem elaborados podem fracassar. Então, imaginem, vou começar pela barreira do idioma que eu já comentei. Não fala inglês, muitas vezes a rede é de investigadores de vários países, com línguas completamente diferentes, e você precisa estabelecer uma língua de comunicação que habitualmente é o inglês, né? Todos esses pesquisadores têm domínio do inglês o suficiente para discutir com o pesquisador internacional um projeto de pesquisa, né? Outra dificuldade que pode surgir é a questão da distância. Nem sempre é possível fazer uma discussão face a face. As distâncias são muito grandes e muito dinheiro para reunir todo mundo no mesmo local. Então, hoje, a web ela foi um facilitador e também o Skype e tudo isso, mas ainda assim é diferente de você se reunir e fazer um meeting face a face, né? Outra questão é que você ter acesso ao web, ao Skype, enfim, a uma ferramenta de comunicação que você não usa com frequência, também não funciona, né? Então, ela tem que ser usada de maneira adequada, saber usar e usada com a frequência necessária para que a comunicação possa se estabelecer. A outra questão é a cultura, né? Imagina se aplicar um questionário com perguntas que não são bem vistas de ser perguntadas em determinada comunidade e são bem vistas. Os termos utilizados aqui são diferentes dos termos utilizados em outro país, e você fazer um questionário que seja aceitável do ponto de vista cultural para todos os sujeitos em todos os países onde você vai aplicar a pesquisa. De maneira geral, a língua é o inglês e muitas vezes existem expressões idiomáticas frequentemente e tradução ipsiliter muitas vezes ela é mal interpretada ou não é dessa forma que aquele determinado país chama determinada coisa. Então, existem aí várias questões que têm que ser abordadas e muito cuidado com relação à questão da cultura de cada lugar para desenvolver uma pesquisa comunitária. Outra questão é sobre o financiamento, né? Devido às desigualdades econômicas, as colaborações entre instituições de países ricos e países pobres geralmente são possíveis apenas com financiamento oriundo do país rico. E sempre que existe assimetria de poder, existem questões éticas envolvidas. Então, é comum existir, nem sempre, mas é comum existir. Então, não é incomum que quem está financiando, ele imponha para o pesquisador da pesquisa comunitária do jeito que ele quer. Inclusive, a distribuição de recursos. E o investigador comunitário, ele passa a ser um simples coletador de dados do investigador internacional, que é dono do dinheiro, que é o dono do poder. E não é esse o objetivo, né? O objetivo é, de preferência, que esse pesquisador comunitário, ele seja, muitas vezes, até o pesquisador principal. Ele que está desenvolvendo toda a pesquisa. E essa é outra questão, né, que a gente vai ver na sequência, as questões éticas envolvidas com relação, inclusive, à autoria de trabalhos, né? Outra questão é a maneira como determinado país faz administração financeira dos recursos, gerenciamento financeiro dos recursos, cobra taxas, ou então pagamento de investigadores internacionais que têm altos salários e que consomem
o recurso para aquela determinada pesquisa. Então, é importante que tudo esteja muito bem detalhado num acordo, né, num memorando de acordo, como eles dizem, para que fique estabelecido, de preferência, como será a relação, a questão administrativa, a distribuição de recursos, quem vai fazer o gerenciamento, tudo isso tem que estar previsto, porque isso é fator de problema posteriormente. Outra questão, outro problema são as questões éticas, né? E aqui, vou dar 2 exemplos principais. Um país muito pobre, que não tem acesso a um tratamento padrão, que já existe num outro país onde a pesquisa está sendo feita. É ético você fazer um teste de uma medicação com placebo, se já existe no outro país uma medicação padrão, ou então esse país vai ter que fornecer para o país que não tem a medicação padrão. Isso para a gente parece óbvio que eles teriam que fornecer, mas todas as declarações que falam sobre direitos dos pacientes, não fica claro que se o país não tem acesso, não é antiético você não fornecer. Porque eles não têm acesso mesmo, então por que teríamos que fornecer? Outra questão ética nessa mesma linha é testar uma medicação que o custo é proibitivo num país onde jamais essa medicação vai ser utilizada, qual o benefício que essa pesquisa comunitária internacional trará para essa comunidade? É ético fazer uma pesquisa comunitária com uma medicação desse tipo naquela comunidade? As questões éticas também não são só essas, que eu acho também bem as mais importantes, mas questões éticas com relação à autoria de trabalho, primeiro autor, tudo isso também tem que estar acordado, porque, de novo, repito, o poder do financiamento faz com que, muitas vezes, os pesquisadores comunitários iniciantes, eles sejam engolidos por toda essa questão, e aí o benefício, às vezes, de fazer a pesquisa para aquele pesquisador comunitário, para o seu desenvolvimento, não se concretiza. E ainda os riscos e frustrações. Riscos e frustrações, os pesquisadores de países ricos que almejam tomar parte em pesquisa internacional, eles precisam iniciar com uma avaliação de risco e dificuldades realista. Geralmente é um processo longo e burocrático. Olha, países quanto menos estruturados do ponto de vista de rede de pesquisa, de cultura de pesquisa, burocracia, não tem agilidade para aprovação. A gente mesmo aqui no país tivemos aí momentos de muita dificuldade de aprovação de CONEP. Quanto menos estruturado for o país, mais difícil, mais questões éticas comprometedoras ocorrerão e mais problemas com relação à burocracia e à aprovação de trabalho ocorrerão. Além disso, muitos pesquisadores eles correm riscos de efetivos. Por exemplo, vão para um país onde tem muita violência, tem água contaminada, eles estão sujeitos, por exemplo, a doenças transmissíveis, infecto-contagiosas, quando esses pesquisadores vão a campo acompanhar a pesquisa junto com os pesquisadores comunitários, né? E não só risco pessoal, mas às vezes riscos de instabilidade política, por exemplo. Estabilidade política no país, como aconteceu com projetos de pesquisa que foram feitos na África, onde depois de anos de pesquisa de HIV, de intervenção comportamental, aconteceu o quê? Guerra civil, por exemplo, em Ruanda, foi tudo desfeito e anos de pesquisa e dinheiro desperdiçado e tudo voltou a estaca zero, né? Então, todas essas questões locais, de dificuldades, de riscos, tem que ser avaliado antes de você incluir um país e incluir uma questão de pesquisa comunitária, né? Investir recursos numa instabilidade grande. E para o pesquisador comunitário, a frustração costuma ser por exemplo, não ser incluído de maneira adequada como pesquisador, né? E a segunda coisa é não poder aplicar na sua comunidade aquele resultado de pesquisa que eles encontraram, né? Eu já dei o exemplo de uma medicação que eventualmente é proibitiva para a utilização naquela comunidade. Mas tem algumas recompensas, e as recompensas eu digo aqui que precisa de um espírito evoluído
e precisa de um altruísmo para você realmente encontrar significado em fazer pesquisa comunitária, né? Apesar das dificuldades, há uma necessidade pungente de mais pesquisas em saúde em muitas partes do mundo. Ao participar de uma pesquisa internacional comunitária, o investigador em um país doador pode exercer um impacto muitas vezes maior e mais imediato em termos de saúde pública do que faria se mantivesse suas atividades entre as quatro paredes de uma instituição acadêmica, né? Isso não é fácil de encontrar, eu imagino, porque o pesquisador ele tem os seus próprios interesses, as próprias linhas de pesquisa, é mais fácil para ele atuar no local onde ele tem todas as facilidades, né, do que ele encampar um projeto de pesquisa comunitário por um interesse que não seja próprio da instituição, né, próprio do pesquisador, para fazer essa doação, vamos dizer assim, de seu tempo, né, sua disponibilidade e contribuir com a comunidade. Bom, tenho aqui algumas estratégias para fortalecer a pesquisa colaborativa internacional, para cientistas de países de baixa e média renda, por exemplo, escolher os colaboradores com cuidado, óbvio, né, não abandonar a pesquisa no caminho, escolher as pessoas erradas, aprender inglês, né, ou outro idioma dos colaboradores, e de maneira geral a língua universal ainda é o inglês, familiarizar-se com a literatura científica internacional da área de estudo, certificar-se de que a colaboração proporcionará a construção de capacidade local de pesquisa, isso é bem importante, de preferência se esse pesquisador ele puder ser treinado, a equipe dele puder ser treinada, e se dessa pesquisa ficarem alguns insumos que possam contribuir para a constituição de um centro de pesquisa, né? Desde equipamentos, computadores, tudo isso, que muitas comunidades de países de baixa renda não têm acesso, né? Não têm recursos para ter. Esclarecer as expectativas científicas e administrativas com antecedência. Para os cientistas dos países ricos, escolher os colaboradores com cuidado também, aprender a cultura e o idioma local, que eu acho que isso aqui é praticamente, não é impossível, mas é improvável. Ser sensível às questões éticas locais. Incentivar a participação de colaboradores locais em todos os aspectos do processo de pesquisa e não tratar os pesquisadores locais como coletadores de dados. Esclarecer as expectativas científicas e administrativas com antecedência. E para as agências de fomento à pesquisa, também elas podem ajudar a criar um rumo tanto de interface com os pesquisadores de países ricos e de baixa renda, para que o produto dessa colaboração seja aquele do conceito da pesquisa comunitária, que é deixar algum legado para a comunidade, né? Estabelecer prioridades de recursos com base nas necessidades de saúde pública, incentivar a colaboração genuína em vez do modelo de cima para baixo, reconhecer a importância da construção da capacidade de local de pesquisa, tornar os subsídios para equipamentos e infraestruturas locais explícitos e assegurar que os despasses institucionais e os altos salários no país rico não tomem muito do orçamento. Bom, em resumo é que a pesquisa comunitária internacional é necessária para detectar diferenças regionais em questões como epidemiologia de uma doença, fatores culturais e outros fatores locais que determinam quais intervenções serão efetivas. A participação local na pesquisa clínica pode trazer benefícios secundários para a região, como maior capacidade acadêmica e autossuficiência. Embora os aspectos teóricos e éticos da pesquisa comunitária internacional sejam amplamente aplicáveis, os aspectos práticos, como a obtenção de recursos financeiros, a identificação de um mentor, são mais difíceis nesse contexto. Estratégias de sucesso incluem começar com estudos pequenos, pensar sobre as vantagens locais e construir redes. A colaboração entre centros médicos, acadêmicos e pesquisadores comunitários pode seguir um modelo de cima para baixo, né, ou um modelo de baixo para cima, sendo que o modelo de baixo para cima é o que costuma produzir mais frutos para a comunidade. A pesquisa internacional tem características semelhantes à da pesquisa comunitária, porém ela apresenta desafios adicionais, especialmente em países de baixa e média renda, relacionados à comunicação, idioma, diferenças culturais, recursos financeiros, assimetria nas estruturas de poder e práticas administrativas e financeiras.
A pesquisa internacional tem questões éticas próprias, incluindo tratamentos com custo inacessível em países de baixa ou média renda, uso de placebos em populações vulneráveis e a questão do status e tratamento dos colaboradores. E, por último, superar os desafios da pesquisa internacional traz gratificações, como a de ajudar pessoas necessitadas, fazer parte de uma comunidade de saúde global mais ampla e vivenciar experiências interculturais enriquecedoras. Obrigada pela atenção. Que coisa diferente, né? A gente deixou de ver nesse capítulo, acho que já é o penúltimo capítulo do livro, praticamente, o livro já terminou. E no final das contas acaba, não se discute o delineamento, não se discute a aferição de variáveis, dos aspectos quando você vai estudar o delineamento em si. Né? Mas como você multiplica isso para vários centros diferentes, várias comunidades diferentes, muito mais uma questão política, uma questão regulatória. E tem coisas importantes nesses diversos estudos que a gente participa, né, de forma colaborativa. Todos os processos que têm que ser feitos para poder vencer as diversas barreiras de regulação, ética, fazer envolvimento de todos os pesquisadores, fazer a ativação de todos eles, né? Fazer com que eles se sintam participantes do processo, não só meros coletadores. De alguma forma a gente faz isso aqui, né, de uma forma pequena, né, quando a gente utiliza muito do país. Né? Acho que a gente tem que pegar cada um desses itens aí e dar uma destrinchada para poder facilitar as nossas coletas de dados, os estudos que a gente faz internamente. O que a gente quer fazer. Vocês têm para falar e para perguntar para a doutora Mirella? Obrigada, doutora. Toda essa explanação, como é difícil, né, fazer pesquisa comunitária, até, e como elas são importantes, né, até a própria pesquisar dados comunitários já é difícil, né, como a senhora falou, da ideia dos Estados Unidos, enfim, health surveys aí de comunidade já são extremamente complexos. Fazer pesquisa comunitária, fazer pesquisa internacional, eu fiquei pensando enquanto a senhora estava apresentando como é difícil para os dois lados, né? É difícil para o pesquisador, investigador que está iniciando, que está na comunidade, mas é difícil também para o investigador mais sênior, que propôs o protocolo ou que está monitorando. Às vezes acho que a coisa cai tanto no automático de ser importante o protocolo da pesquisa e tudo aquilo que a gente está tão acostumado, que às vezes a gente peca por não olhar esse todo mais amplo, né? Todo esse processo. Agora o doutor Álvaro falou dessa questão, que a gente, né, tem um banco de dados ali nas UTIs. Às vezes a gente fica tão no automático que não consegue trabalhar isso da forma mais adequada, né? Como a senhora colocou, fazer todas essas reflexões. E como que ele precisa mesmo dessa rede? Muito legal, muito obrigada. Várias coisas que são abordadas nesse capítulo, elas servem para o nosso microcosmos, né? Por exemplo, a motivação dos colegas que preenchem banco de dados, por exemplo, que coletam dados para a CRF. Né? Muitas vezes eles nem sabem o estudo que está acontecendo. A gente tem os defeitos de comunicação, entende? Acho que a gente tem oportunidades de melhoria, assim, por exemplo. A gente pode usar, não podemos fazer uma reunião, por exemplo, no GoToMeeting, olha, vamos com os coordenadores, olha, vamos começar tais estudos, vai ser, por exemplo, feito esse delineamento, vai ser incluído esse hospital, fulano de tal vai... Tem esse tipo de coisa que faz com que as pessoas possam estão sabendo o que está acontecendo, são incorporadas no ensino. Eu fiquei
lendo e revendo e vendo as nossas coisas que a gente, né? Autoria de trabalho, como que é distribuído, como vai ser, a gente escolhe aqui internamente, vamos colocar os nossos coordenadores, mas a gente não tem uma comunicação efetiva. O centro de pesquisa, nós aqui, a gente evoluiu muito, mas a gente evoluiu, acho que por causa da pandemia e tudo, meio no paralelo com os coordenadores e com as IPIs, né? Então, muito do que aparece ali, a gente, num universo extremamente mais complexo, né, que é uma agência fomentadora internacional fazendo, já não estou falando de Curitiba, estou falando, vai fazer lá na África, o negócio da malária, do ebola, o que você faz com um negócio desse se você não tem tudo muito bem um passo a passo, né? Eu penso assim, eu vejo que quando a gente recebe vai fazer uma colaborativa internacional, a gente se irrita um pouco assim com o passo a passo deles, às vezes, porque a gente faz muito há muito tempo. Mas nós somos o centro de estudo mas tem lá um outro lugar que eu imagino que acontece que não é assim. Então precisa de um passo a passo, precisa perguntar, sim, vocês sabem fazer isso mesmo? Não, a gente sabe fazer. Então, eu vendo agora, eu sinto que eles têm uma preocupação, que essa preocupação existe e, obviamente, não é gratuitamente, é porque são vários níveis, eu imagino, de experiência com pesquisa, né, que eles têm que lidar. Então, com a comunitária, local e internacional, isso está num nível de complexidade e dificuldade infinitamente maior, né? Nós vamos ter que crescer, nós vamos ter que otimizar essas coisas todas. Como a gente tem coisa para fazer. E às vezes é umas questões que a gente não para pensar, né? Não, a gente vai fazendo meio que aos trancos e barrancos. Sim. E ainda partindo do pressuposto que o outro está entendendo o que a gente está entendendo, ele sabe de tudo e ele está entendendo, está inserido no contexto, e não está. Eu fui, assim, sinceramente, bem na questão micro mesmo, nós aqui, em alguns momentos a gente se sente, né, o que está na comunidade, mas em outros momentos, como a gente, por exemplo, eu vi, o pesquisador ali internacional, e aí eu fui me sentindo, tipo, fui levando para na apresentação, porque realmente a gente precisa aprender muito e pensar muito melhor em todas essas questões. Você sabe que outra coisa que eu achei interessante ali, que em muitas pesquisas, segundo o autor, eles incluem um antropólogo. Um antropólogo para fazer a interface com questão cultural e questão ética, e às vezes um antropólogo e alguém da bioética, ou alguém da ética, para poder fazer um meio de campo, enfim, interpretar as diversas demandas e tudo mais, entende? Isso que eu fiquei pensando também, tipo, a gente assume que é tudo igual, né? Mas não é, né? Tem diversas diferenças, né? Então, cultura de ética, religião, pode afetar o estudo, né? É tudo muito diferente, né? Então... e até no mesmo país, numa mesma cidade, numa mesma... a forma que... às vezes o pouco, né? O pequeno, você pensar que você está trabalhando enquanto a gente... E aí pensando não só... Desculpa, doutora, extrapolar para não só pesquisa comunitária, assim, mas assim... Se a gente for pensar em dados até comunitários, quando você já passou ali da parede do hospital, que é tudo mais controlado, a coisa fica tão mais diversificada, né? É tão difícil ter esse controle, essa rede e tanta gente envolvida, né? Isso que é interessante desses nossos encontros, né? Em todos os temas que nós discutimos, a gente consegue olhar para a nossa realidade e identificar os pontos que a gente precisa crescer, melhorar, estruturar. Acho que não teve um único encontro da academia em que a gente não saísse com alguma ideia que precisa ser aprimorada ou aplicada. E isso é incrível, porque no dia a dia, até mesmo, né, com o tema das coisas, a gente não para um minuto para pensar nessa organização e discutir esses temas, dessa oportunidade para a gente, né? De olhar para nossas tarefas, para o nosso dia a dia e pensar, olha, esse ponto a gente tem que estruturar. E aquilo fica na cabeça e a gente começa a prestar atenção no dia a dia, pelo menos tem feito muito isso. Olha, falando sobre isso em tal apresentação, precisa pegar mais com esse ponto. Então, assim, extremamente enriquecedor, doutora. Eu adorei a aula da senhora. Parabéns, obrigada.
Doutora, uma coisa assim, a gente que acaba acertando, que faz um hospital, teve um exemplo bem o que a senhora falou, da gente não saber o que está fazendo e estar participando ali de alguma forma. Existe um estudo, né, que estava sendo aplicado na Santa Casa, de que o paciente não podia fazer DNI até ver se ia participar ou não do estudo, se tinha. Eu não sabia desse estudo. E no primeiro momento foi estranho. Por que eu não vou fazer uma terapia que pode ajudar meu paciente? Por quê? Qual que é o resultado? Qual que é o estudo? Então, eu acho que isso também desmotiva muito a gente, por não saber, por não ter lógica naquele momento. Eu acho importante, assim, passar para nós, residentes, o porquê, como é que é o estudo, qual que é a pergunta, né, do estudo, para a gente poder se engajar mais. Você tem toda razão. Acho que não só a gente tem se estruturado meio que aos trancos e barrancos, não tem se estruturado e feito todo o processo de uma forma regular, como a gente ainda tem comunicado, né? A comunicação mesmo interna ainda é pobre e ela é deficiente. Mas, enfim, acho que a gente já progrediu bastante e a gente não deixa essas reuniões, como você falou, elas serem desafiadoras de coisas novas que a gente tem que fazer. Daqui a 10 anos nós estaremos melhor do que nós estamos hoje. Mas nós precisamos construir, principalmente nos estudos novos, à medida que eles vão aparecendo, e que eles sejam regularmente comunicados para a nossa turma. Acho que essa é a mensagem que você está. Júlia, eu sei que já está um pouquinho de tempo, só como você e a Emily provavelmente aprendem um monte já desde o primeiro dia, mas nós também estamos aprendendo um monte. Eu ia até comentar, eu nem sabia que tinha esse nome, a gente vê umas coisas depois sabe que tem uns nomes científicos por trás, né? Eu peguei um artigo que eu pensei em usar ele para um projeto que eu estou fazendo com a minha professora de estágio, e ele era só da região do Peru. E o N que eles pegou de mulheres era só mulheres pardas. E aí no resultado final, era um resultado, mas era um resultado para aquela região, para aquele tipo de grupo, daquela etnia dali, né? E eu até comentei com a minha professora, eu falei assim, professora, não dá tanto para a gente generalizar que o resultado dessa pesquisa equivale para outras pessoas também, para outras mulheres. Porque é daquela região, então você tem toda uma diferença, igual a senhora falou, né? Das questões locais, das diferenças culturais e das diferenças genéticas também. E eu falei para ela, então, acho que a gente pode até tá exemplificando no corpo do texto, mas não generalizando, que aquilo como eu posso dizer assim, um termo geral, que o que eu encontrei ali eu vou encontrar no resto do mundo. Então foi exatamente isso que a senhora falou, e eu lembrei desse exemplo e desse artigo. Uma coisa é... Não, estou me adaptando ainda a muita informação. Mas foi muito bom porque, né, eu acabei de entrar, então, a cada dia a Verônica fala uma palavra e eu falo o que é isso. Aí ela já me explica, então a gente vai aprendendo aos poucos, né? E é igual o Bravo falou, a gente nunca vai saber tudo, a gente sempre vai estar se adaptando e sempre vai estar aprendendo. Marcelo? Bom, então, é engraçado, né, quando a gente apresentação na aula, todo mundo vai comentando. O que mais me chamou a atenção do livro e da apresentação da doutora é a questão da participação do jovem pesquisador dentro da comunidade. Né? Isso é magnífico. Eu já participei de alguns congressos, já participei dentro da área, né? Já tive contatos com outros pesquisadores. E isso fortalece o seu pensamento, você amadurece as suas questões, para você fazer uma pesquisa, para que você ganhe contatos caso você tenha dúvida em alguma coisa. Então, essa ideia de você participar da comunidade é muito legal. Eu falo voltado à minha área da estatística, até porque são poucos profissionais que tem no mercado, são poucos profissionais que estão atuando, e a nossa comunidade ela é muito, muito junta. Então, às vezes a gente entra em um grupo, a gente entra em alguma coisa, e um ajuda o outro,
E isso é muito legal. E é até engraçado, né, quando a gente fala assim, você vai fazer a sua primeira pesquisa, você não pode fazer uma pesquisa randomizada. E pra gente é tão verdadeira, né? Por que você vai fazer uma pesquisa randomizada? Mas tem tanta gente que vai fazer um TCC e vai fazer já uma pesquisa randomizada no cérebro, testar medicamentos, colocar entre no paciente, sei lá, fazer um monte de coisa. E por isso tem que ser falado. E eu acho que a academia da pesquisa, desde o início, ela tem sido tão importante, não só para interno, mas externo do CEPET, né? Eu acho que uma das coisas que a gente já foi comentando sobre, lá no início, né, sobre linha amostral, sobre aqueles papos de domingo, quando alguém recebe um medicamento de dor de cabeça, não sabe nem o que é. Então, a ideia de a academia da pesquisa evoluir isso para fora do CEPET também, em 2010, para que a gente mostre às pessoas como é feita uma pesquisa, que não é simples de fazer uma pesquisa e que tem vários tipos de pesquisa. Então é muito interessante. Muito obrigado pela aula. Olha, você quer falar mais alguma coisa que acho que foi desafiador aí, várias coisas que a gente precisa fazer e implementar, né, no nosso dia. A gente já segue tantas essas regras quando a gente faz os nossos estudos, principalmente patrocinados, né? E os estudos de centro dos quais a gente participou, tanto tempo. Tanta coisa que não tem por trás, né, que a gente vai querer fazer, daí como centros organizadores. Eu acho que, para finalizar, eu acho que o valor desse capítulo, dessa aula, não é uma questão técnica propriamente dita, mas as questões conceituais, né? E que elas são numa pirâmide, elas são a base, né? Do que você precisa fazer para dar certo a pesquisa, a cultura da pesquisa e assim por diante, né? Comunicação, colaboração, envolver os sujeitos, se preocupar com questões éticas, saber as barreiras que existem podem ser diferentes e são diferentes nos diversos locais. Então, são conceitos importantes e ela trouxe essa para mim, né? E acho que para todos, essa luz que a gente tem que estar atento a vários conceitos importantes. Obrigado.